E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Flechal na Voz, que é um projeto idealizado pelo coletivo Minas da Quebrada, com o objetivo de levar ao público informações sobre bairros que não são retratados pelas grandes mídias. O projeto Flechal na Voz foi contemplado no edital 04 de 2024, na linha Territórios Criativos, com a realização da Secretaria Estadual de Cultura, Funcultura, PNAB, Governo do Estado do Espírito Santo. Me chamo Emily, sou uma das bolsistas, que integram o projeto Flechal na Voz. Também sou articuladora local do Centro de Referências de Juventude de Flechal e também sou graduanda em Comunicação Social. Eu sou a Alana, também sou bolsista desse projeto, Eu sou estudante, também já fiz uma aula de dança na Fafi, que eu concluí, e faço parte do grupo de dança No Name. Hoje estamos contando com a presença de Isas Remião, que é formada em Relações Públicas com especialização e mestrado na área da educação e comunicação. Atua há mais de 20 anos com projetos sociais, políticas públicas, educação e cultura, tendo passado por instituições como Fundação Vale, Itaú Social e Instituto Alana. Atualmente é professora universitária na área de comunicação. Também estamos contando com a presença da jovem Lídia, que agora é intercambista. Também faz parte do grupo do Dança No Name, já concluiu o seu curso de dança na Fafi e é estudante. Temos a Sara, Cândido, que é psicóloga e atualmente ela atua como gestora local de campo do projeto Territórios em Rede em Cariacica. E aqui também está o Manuel, que é professor, licenciado e bacharel em Geografia pela UFES, com especialização de Educação de Jovens e Adultos pelo IFES, e é professor estatuário da Prefeitura de Cariacica e da SEDU, com 25 anos de atuação na educação. Vamos começar com algumas perguntas voltadas para a questão de dados dentro do território de Flechal 2. Então, essas perguntas que vamos fazer agora é direcionado justamente ao Territórios em Rede. E a primeira pergunta é: há quanto tempo o projeto existe? Bom, Territórios em Rede começou em 2020. Na verdade, é a Associação Cidade Escola Aprendiz, que começou com essa pauta do enfrentamento da exclusão escolar em 2013. E desde lá a gente já inseriu 50 mil crianças e adolescentes nas escolas. E o Territórios em Rede começa então em 2020, num cenário aí de pandemia, com o fechamento das escolas. E ele é uma parceria, uma iniciativa da Fundação Vale, em parceria com a Cidade Escola Aprendiz. E só pelo Territórios em Rede a gente atingiu 20 mil crianças e adolescentes nas escolas. Muito interessante. Bastante gente até. E o projeto Territórios em Rede, quando realizou alguns dados aqui em Flechal, quais foram esses dados que vocês tiveram em relação às escolas aqui do território de Flechal 2? Na nossa atuação aqui no território de Flechal, a gente atuou com as escolas estaduais, a escola estadual, que fica no bairro Flechal 1, que é a única escola que tem aqui nessa região, nesse território da Grande Flechal. E também atuamos nas escolas municipais, A gente atuou com a escola Martim Lutero e os 2 CMEs, que tem aqui na região de Flechal 2. E aí, nesse período, a gente articulava com as escolas os casos, que a gente acompanhava no campo, no dia a dia do trabalho dos articuladores. E aí a gente conseguia fazer esse intercâmbio, de informações, de dados, situações de frequência, situações de como que era a frequência escolar dos adolescentes e das crianças que a gente acompanhava, e também a solicitação de vagas, porque a gente encontrou também muitas situações de crianças e adolescentes fora da escola aqui no território de Flechal 2. Então, essa parceria, essa articulação com as escolas, tanto do município e quanto com a escola do estado, junto à gerência de busca ativa da SEDU, que a gerência de busca ativa da SEDU, ela faz esse trabalho também aí de mediação de busca ativa escolar. A gente conseguiu mediar vagas e também o retorno, das situações de infrequência para o dia a dia da escola, das escolas aqui de Flechal. Interessante. Esses dados são recentes? É só importante falar, que quando o Territórios em Rede chega, a gente já alcançou 19 municípios, em 4 estados. Aqui no Espírito Santo, Serra e Cariacica, Serra já finalizou, Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais. Então, quando o Territórios em Rede chega no município, a gente faz a parceria com as prefeituras. Então, como Sara disse, as secretarias de educação, na sua maioria secretarias municipais. Aqui em Cariacica a gente teve também a Secretaria Estadual de Educação, mas é justamente para a gente amarrar todas essas pontas, para que esses dados que a gente coleta e a gente faz um diagnóstico socioterritorial,
com os dados oficiais do município, com as listas de monitoramento, do acompanhamento familiar, listas de frequência das escolas. Então, todos esses dados são disponibilizados para o município quando a gente, durante o projeto e quando a gente encerra também esse projeto em cada cidade. Então, essa parceria é muito importante, né? Não basta a gente não chega no município sem ter essa parceria estabelecida para que também a gente consiga passar essa metodologia, essas ações que a gente trabalha para os municípios, para que eles possam desenvolver depois quando a gente sair. E como os dados e a experiência do Territórios em Rede ajudam a pensar ações e políticas públicas para garantir o acesso e a permanência da educação no território de Flechal 2? Aqui no território, a gente encontrou uma média de 126 casos, né, de situações de exclusão escolar. Dentro desses casos, a maioria eram situações de infrequência, né? Então é essa permanência do adolescente, da criança na escola. E aí, durante esse período, a gente também percebeu que os principais motivos dessa evasão escolar, da exclusão escolar, estão relacionados à questão de mudança de endereço, né, que impacta muito nessa questão da oferta de vaga também. A gente percebe que há um déficit de vagas também nessa região, né, para alunos aí de ensino fundamental 1, fundamental 2, CMEI também. Um dos motivos da exclusão, né, que a gente encontrou aqui na região é também o desinteresse, que está muito associado a questões com o ambiente escolar. A gente fala muito do desinteresse do jovem, do adolescente ou da criança à escola, mas por trás desse desinteresse há muitas questões de racismo, bullying, né? As questões aí dos conflitos no ambiente escolar. Então, a gente também encontrou diversas situações assim onde tinha esse desinteresse, mas que a gente precisa olhar para esse desinteresse de uma forma, né, um pouco mais sensível. Então, a gente encontrou várias situações de violência no território também, comparece, né, para que esse jovem, para esse adolescente e essa criança também não acessar, às vezes, a escola, e situações de vulnerabilidade social, que a gente teve muita essa articulação com o CRAS, né, com o Centro de Referência da Assistência Social, para que a gente pudesse articular, né, as situações que a gente encontrava no território. Né? Então, a gente teve um trabalho aí de mais de 2 anos aqui no território de Flechal, como no município de Cariacica como um todo, e a gente pôde ir trabalhando essas demandas, né, essas questões que iam chegando com as demais políticas públicas. Né? Então, essa articulação intersetorial foi fundamental para que a gente pudesse atendendo as demandas e os casos que a gente iria encontrando e identificando no território. Sim, muito interessante. E quais são as ações tomadas a partir da coleta desses dados? Então, a nossa metodologia tem algumas ações, né? Então, a gente trabalha com a busca ativa escolar, que é esse momento da identificação e da inserção de crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de 4 a 17 anos, que é a idade obrigatória, né, da educação básica. Então, esse momento de identificar e inserir as crianças e adolescentes nas escolas. A gente faz o acompanhamento familiar para justamente fazer com que, né, essa criança ela permaneça na escola. E quais são os motivos? Então, como a Sara falou, tem muitos motivos. Quando a gente fala da exclusão escolar, ela tem muitos fatores, né? Então, a gente precisa acompanhar essa família para entender como é que a gente articula essa rede intersetorial. E aí tem os encaminhamentos dos casos para essa rede, né? Então, quando a gente fala dessa rede de proteção social, a gente está falando da assistência social, da saúde, conselho tutelar, enfim, outras secretarias que tenham necessidade. A gente tem a comunicação e a mobilização comunitária, porque entendendo, né, que essa rede ela também precisa se comunicar. Então, o direito à educação é um papel não só da educação, não só da escola, mas de todos, de toda a população e também de toda a rede de serviços, né, como eu falei, da assistência, da saúde, de todos os mecanismos que estão na política pública. E aí a gente tem a formação de agentes públicos, esse monitoramento de frequência escolar e, como a gente falou, esse fortalecimento da rede intersetorial. Então, esse é o nosso trabalho, a metodologia que a gente desenvolve desde 2020 com Territórios em Rede e que a gente leva para as prefeituras e deixa como legado para que as ações que eles já desenvolvem, porque como a gente disse, né, a Prefeitura de Cariacica, assim como a Secretaria Estadual, já tinham setores de busca ativa, já tem setores,
mas a gente contribui nesse sentido com a nossa experiência, a nossa metodologia, para que isso seja aprimorado, para que isso possa virar uma política pública de fato, né? Para que a rede pense no direito à educação como uma causa do município. Com certeza. E os dados, eles são importantes quando eles se tornam visíveis, né? Eles têm a sua visibilidade no sentido de que essa família deixa de ser só, talvez, um número, uma estatística, mas que ela possa, de fato, a demanda possa interagir em várias secretarias, em várias políticas públicas. E aí eu me recordo, né, de um caso aqui de Flechal, onde a gente articulou, né, a vaga e articulou a transferência de uma das crianças para uma escola próxima. Então, às vezes, é só realmente essa articulação, né? A articulação em rede, ela é fundamental para que essas demandas sejam sanadas. Então, às vezes, é realmente você ir à família, fazer uma escuta qualificada, entender quais são os motivos, né, dessa exclusão escolar e articular os parceiros, né, que já estão no território, que já estão fazendo o seu trabalho, né, as diversas políticas públicas, para que a gente possa sanar situações, né, de infrequência ou fora da escola. Então, tivemos um caso aqui muito emblemático, ele está até no nosso vídeo institucional, né, que a gente tem um vídeo institucional que conta um pouco desse nosso trabalho e como que essa articulação, CRAS, escola, né, unidade de saúde, ela foi fundamental para que a gente pudesse atender, a solucionar e conseguir resolver a situação daquela família e de várias famílias. Então, os dados, eles se tornam visíveis, eles circulam nas diversas políticas públicas para a gente poder, né, porque o dado deixa de ser um dado e passa a ser uma pessoa, um indivíduo, né, uma família. Sim. E aí a gente começa a dialogar sobre isso, como que a gente pode fazer para resolver cada caso e trazer mais uma criança, né, retomar a frequência e colocar mais uma criança dentro da escola, que a gente entende que é um direito básico e que precisa, né, ser garantido. Assim. Com certeza. E com base nas pesquisas que foram realizadas e esse caso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância da família, né, o apoio familiar durante esse período desse jovem que ele está na escola estudando, sem aquela pressão, sabe, que sempre tem no jovem naturalmente. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu queria, antes da Sara até falar sobre a experiência dela em relação às famílias e tal, só também trazer uma pesquisa bem importante para a gente entender, porque isso da questão do dado ser visível, né? Sim. E da gente evidenciar, da gente trazer esses dados mesmo. Tem uma pesquisa de 2021 do INSPER, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que diz que cada adolescente que não conclui a educação básica, ele gera um custo social e econômico 4 vezes maior do que se ele tivesse concluído a educação básica. E isso, os fatores a evasão, ela gera um déficit anual de 1 bilhão. Então, quer dizer, a evasão escolar, ela também custa caro, né? Socialmente, e isso é muito importante, como a Sara falou, porque é uma violação de direitos. Então, essa criança ou adolescente que não está na escola, ele está suscetível, ele está exposto a diversas formas de violência, né? Não só ele, como a sua família também, é por isso que a gente trata nessa condição da família, mas também um custo econômico, né? Então, é por isso que a gente traz essa pesquisa, esses dados e trabalha ali a partir dos dados de cada município para a gente entender como, junto com o poder público local, com as prefeituras, a gente consegue minimizar esses danos, né? E aí, falando um pouquinho das famílias, nesse trabalho, ela é fundamental para que o trabalho dê certo, né? Então, essa escuta qualificada dessa família, né? Porque não basta olhar para essa família como não buscou a vaga ou porque não foi até, né, até a escola, levar a criança, né? A gente também tem que olhar essa família, as vulnerabilidades que essa família também apresenta, né? Então, um dado importante também que a gente traz é o perfil dessas famílias, né? Quais foram as famílias que a gente identificou, né? A gente identificava aí as crianças e adolescentes, mas no nosso cadastro a gente também tentava identificar o perfil do responsável, o perfil dessa família. Então, na maioria dos cadastrados, né, das crianças e adolescentes identificadas, e também aqui em Flechal 2, nós tivemos famílias compostas, lideradas, chefiadas por mulheres, majoritariamente, né, mulheres que são domésticas, mulheres que estão em trabalhos informais,
ou desempregadas, né? São todos marcadores sociais que comprometem, né, até mesmo a busca dessa família aos seus direitos, né? Então, a gente também teve muitas situações de o responsável, a mulher, né, que também não completou o ensino fundamental, que também só estudou até a primeira, segunda série, ensino fundamental 1. Então, a gente percebe também que isso é geracional, é cíclico, né? Então, a exclusão escolar, ela impacta não só aquela criança ou adolescente, mas a sua família também, né, no acesso aos seus direitos, que essa mãe também deixou de estudar, muitas vezes para trabalhar ou para cuidar dos filhos, né, foi mãe nova, né, então tudo isso a gente precisa trabalhar para que de fato o trabalho tenha resultados, né, então essa articulação de rede com os serviços que atendem e fortalecem as famílias, né, no território. Então a gente esteve muito próximo aos CRAS, né, para fortalecimento dessas famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família ou que precisavam de um acompanhamento específico, né, para fortalecimento de vínculos, né, o CREAS também, quando havia algum vínculo fragilizado, né, diversas políticas públicas, saúde, né, para fortalecimento dessa família, nas questões de saúde. Então, a família sempre foi nosso ponto principal também de trabalho, né, para que ela pudesse estar fortalecida e recebendo, né, acessando os seus direitos, para que ela também pudesse ajudar esse jovem, esse adolescente, essa criança também a conquistar aí seus direitos aí. Sim, de fato. E através desses dados, né, porque vocês percebem muitos atravessamentos, né? A partir desses dados que vocês têm, quais ações concretas, assim, vocês desenvolvem? Que tem o pé de meia também, né? Que acredito que seja uma das ações. Sim. O pé de meia é executado pela Secretaria Estadual de Educação, é um benefício, né, do governo federal, né, para jovens que estão no ensino médio, que tem uma frequência acima de 80%, né? Então eles acabam acessando esse benefício como forma de combate à exclusão escolar, né? Então esse benefício é gerenciado pela Secretaria Estadual de Educação, né? Junto aí das famílias que têm um critério de renda para acessar o benefício. Então também são benefícios sociais que acabam auxiliando nessa questão da evasão escolar, da exclusão escolar, da infrequência. E a gente, nesse sentido, nesse papel, né, o que a gente faz além de orientar as famílias no acompanhamento familiar, né, sobre os benefícios sociais, inclusive o pé de meia, a gente também, na comunicação do Projeto Territórios em Rede, a gente ajuda a divulgar isso. Então, a gente fez uma reunião, por exemplo, com a Superintendência do Estado da Educação para entender esse programa Pé de Meia, para montar um material, porque às vezes a gente sabe que os materiais que são feitos não são de fácil acesso, uma linguagem, então a gente transforma isso, a gente tem trabalhado muito com a questão da acessibilidade nos nossos materiais, e acessibilidade inclui, né, desde as pessoas que não são totalmente letradas, enfim, as pessoas que têm dificuldade com o idioma, então a gente facilita essa linguagem para que essa informação possa chegar nas pessoas, né? Então, o Pé de Meia é um exemplo que a gente fez, e às vezes a gente desenvolve vídeos falando sobre questões ali, inclusive a gente tem um vídeo da rede de serviços, que é o que é o CRAS, o que é o CREAS, você sabe qual é o papel, como acessar, porque muitas pessoas às vezes não sabem, né, o que é. E a gente fez também um guia de serviços sociais aqui de Cariacica, que fala também de toda essa rede. Então, são algumas formas que a gente pega essas políticas que tem, né, essas políticas públicas, essas ações, enfim, e leva isso para a população de forma que elas entendam que tem acesso, né? E isso também a gente incentiva e contribui para que o próprio poder público também veja que como conversar com esses diversos públicos, né? Essas famílias que estão distantes, que não são, você falou mesmo, né, da grande mídia, de onde não chega alguns territórios na grande mídia, e como é importante se fazer mídia e comunicação nos territórios. Então é isso, como é que a gente leva a informação, né, que não é da grande mídia, que é
das políticas públicas, que são públicas para esses territórios que às vezes estão invisibilizados. Sim. Realmente. Inclusive no Instagram, né, do Territórios em Rede tem muita informação legal para as famílias de casa que quiserem tiver um acesso de forma bem acessível. É uma boa, entendeu? Porque tem muitas informações que é importante a população saber. Tem muitos dados que, infelizmente, ficam muito retidos e a gente não tem essa questão de acesso mesmo. E é importante ter esses canais de divulgações. E sobre a questão da família, que é uma das coisas que atravessam, né? A gente tem a Lídia aqui, uma jovem nascida e crescida aqui no bairro, que também usufruiu do ensino médio e ensino fundamental, né? Ensino infantil também. Aqui na região de Flechal 2, ensino público, né? Você sempre usufruiu de todo o ensino público daqui do território, então você pode falar um pouquinho também, né? Da questão da importância da família para você, ou até a falta dela na questão da permanência da escola, como é que foi a sua trajetória. Bem, ouvindo elas falar sobre essa questão da família, sobre a evasão escolar, me fez lembrar que eu mesma entrei na escola tarde. Eu fui começar a estudar com 7, 8 anos de idade, assim. Tanto que eu terminei o estudo ano passado, na Ana Lopes Balestreira, com 19 anos, mas isso nunca me impediu de querer estudar, sabe? Sempre continuar correndo atrás, ainda mais pensando na situação que eu vivo, né? Dentro de Flechal, querendo ou não, é uma comunidade que sofre bastante preconceito, mesmo tendo muita potência aqui dentro, mesmo quando a mídia mostra as coisas ruins que acontecem aqui dentro e não as coisas boas que acontecem aqui dentro de Flechal. E isso acabou, né, entrando na minha mente. Eu fiquei tipo, nossa, eu não quero isso pra mim. Eu quero estudar, eu quero me esforçar, eu quero crescer. Aí desde então, desde bem nova, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio e eu não sabia como fazer intercâmbio, né? Sempre corria atrás e graças a Deus, lá na Escola Martim Lutero, eu encontrei professores excelentíssimos, tanto que eu tenho contato com eles até hoje, né? O professor é realmente muito importante na vida de um aluno. Esse professor, ele me mostrou o programa de intercâmbio. Eu não sabia da existência do programa de intercâmbio feito pela CEDU, tanto que a escola nem divulgava isso, gente. A escola não divulgava, pelo menos a minha não divulgava. Eu pensei, pra que eu vou me inscrever em uma coisa que eu não tenho certeza que vai acontecer? Uma coisa que eu não tenho certeza que eu vou passar. Por que eu vou fazer isso? Vai ser um tempo perdido caso eu não passe. Aí eu fui, me inscrevi, fiz 2 longos anos de estudo, né? Eu saí do Ana Lopes Balestreira e fui para outra escola, que ficava mais próximo do meu local de onde eu fazia o curso, que era na Praia do Canto. Eu estudei no Maria Ortiz, na escola Maria Ortiz, porque ficava mais perto de onde eu fazia o curso de idiomas. Aí eu fiquei lá por um semestre só, e depois voltei para Ana Lopes, porque consegui a vaga de manhã, eu queria muito estudar de manhã. E fiquei no Ana Lopes, terminei o ensino médio lá e continuei fazendo o curso lá na Praia do Canto, que é 7 horas da noite até as 9h30 da noite. Era bem puxado, gente. Bastante tempo, né? Nossa, era muito puxado. Fora quando chovia, né? A gente não tinha guarda-chuva, a gente tinha que correr na chuva. A Lana também estava comigo esse tempo todo, a gente tinha que correr para pegar o último ônibus, senão a gente não chegava em casa. Enfim, foi muita correria isso, né? Fora que eu não ia conseguir isso sem ajuda, né? Sem correr atrás dos meus sonhos, sem ter o pé firme no chão. Os professores, eles são muito essenciais na vida de um aluno, gente. Muito essenciais mesmo, porque às vezes as pessoas não têm apoio familiar. E tendo um professor lá para poder puxar você, falar para você, te dar um apoio, é extremamente maravilhoso. Meu professor Kerlon, professor de ciências do Martim Lutero, tá no meu coração até hoje, porque foi ele que me mostrou, me mandou sobre idiomas e sempre esteve comigo me ajudando, né? Eu e a Lana, ele sempre esteve ajudando, né, nesse tipo de questão e tal. E é isso, gente. Sempre foi muito puxado, fora os preconceitos de ser de Flechal. Eu sofri muito preconceito sendo de Flechal. Um desses preconceitos foi dentro mesmo do curso que eu fazia de inglês. Uma menina tava lá, a gente tava curtindo a festinha de Halloween que o nosso professor deu. E eu peguei o celular pra poder tirar uma foto, né? Falei, gente, vamos tirar uma fotinha aqui pra postar.
Aí quando eu puxei o celular, ela olhou com cara meio que de desprezo, falou, nossa, até pessoal de Flechal tem iPhone. Exatamente. E ela falou de um tom muito... Como se você não pudesse. Tipo, como se minha mãe não trabalhasse, como se minha mãe não fizesse nada pra poder me dar aquilo, né, gente? E é um celular, tipo, coisa básica assim, né? Básica assim, porque tem gente que não tem acesso, tem gente que realmente não consegue ter um celular, né? Fora os olhares que eu sempre recebia, eu com a minha amiga Alana, sempre estamos nos mesmos locais. A gente sempre recebe muito olhar, tipo... Você é da onde, menina? Ah, eu sou de Flechal. Nossa, você é de Flechal? Como é acordar tomando bala de café da manhã? Exatamente. O preconceito disfarçado de piadinha. Sim, nossa. Nossa, muito triste. E eu não gosto de receber esses preconceitos. Cara, cabeça baixa, não. Eu sei como meu bairro é, eu tô aqui dentro do meu próprio bairro, eu sei como as coisas acontecem. Quem é você pra chegar pra falar mal do meu bairro? Exatamente. Quem é você? Sim, Tem bastante porque coisa boa. aquele estereótipo ele já tá tão concentrado que eles acreditam fielmente que é assim no dia a dia, como se aqui não existisse potencialidades. Assim, é absurdo. A cabeça deles não transcendeu ainda, tipo, essa ideia, e aí fica só naquela mesmice, sabe? Sim, exatamente, né? Voltando pra questão do professor, quando eu era mais nova, estudando ali no Martim Lutero, esse meu professor, Kerlon, e uma outra professora de português e outro professor de matemática fizeram um projeto de pegar os melhores alunos da escola para poder dar aula de manhã de reforço para quem não sabia matemática e português, no caso. E eu e a entrevistadora Lana fomos chamados porque nossos professores consideravam a gente os melhores alunos da escola e a gente acordava todo dia de manhã cedo para poder subir a parte do Lutero e dar aula para aqueles abençoadinhos do terceiro e quarto ano. A gente era do sexto na época, né? A gente não podia dar aula acima das nossas turmas porque a gente não tinha o ensino deles ainda, né? A gente era do sexta série ainda. E também eu já tentei uma oportunidade de uma prova, né? Essa prova bom no Capixaba, para poder estudar escola particular. Poder sair da escola pública e ir para uma escola particular para receber um ensino melhor. Eu acreditava que a escola pública tinha um ensino muito... Meu Deus! Pública não, perdão. Particular. Meu Deus, eu vou estudar numa escola particular, onde tudo vai ser maravilhoso. Aí eu me esforcei muito para poder passar na prova. Me esforcei muito, fiquei um mês inteirinho estudando dentro de casa, no meu quarto. Eu mal comia direito, minha mãe levava comida para mim dentro do quarto, para poder comer e continuar estudando. Me esforcei muito para passar naquela prova. Felizmente, não passei. Aí na minha cabeça eu não entendia porque eu não tinha passado naquela prova, porque eu tinha tirado uma nota boa na época, eu tinha ido muito bem. Ela também tava. Ela também fez a prova, a gente tinha ido muito bem na prova. Mas a nossa professora de português, que tinha feito a ponte pra gente, falou que a gente não tinha passado, ela também não entendia o motivo da gente não ter passado na prova, né? Porque a gente tinha tirado uma nota boa. Até que passou uns anos e um professor veio aqui no CRJ falar sobre preconceito geográfico. Eu ainda não estava entendendo porque eu não tinha passado naquela prova, sendo que eu tinha tirado uma nota boa. E quando ele explicou sobre preconceito geográfico, minha mente explodiu. Eu falei, tá aí, porque eu não passei na prova, porque eu não entrei na escola particular. O preconceito geográfico, menina de Flechal 2. Né? Quem é que vai aceitar uma aluna vinda de periferia, que saiu da escola Martim Lutero, para ir para uma escola particular, um Darwin da vida, uma escola grande? Quem é que vai aceitar, né? Isso dificulta muito nosso acesso, né? A nossa vida, morando dentro de periferia. Sim, é muito triste. Dificulta muito o nosso acesso e acaba fazendo nossa mente de querer desistir, né? Sim. Tipo, não sei explicar, mas é uma sensação muito chata de você receber olhares ruins, você ser julgado por onde você veio. Até um tempo atrás eu não gostava de falar que eu vinha de Flechal, pra não receber mesmo esses olhares, né? Mas depois disso eu comecei a defender meu bairro. Eu falei, não, ele não é assim. Você não mora lá? Por que você tá falando do meu bairro? Exatamente. Uhum. É isso, gente. Preconceito geográfico é acompanhado do preconceito racial também. Sim, exatamente. Quase sempre, inclusive, né? Isso aí afeta muita gente mesmo, principalmente pro jovem que ainda tá naquele período de formação, né? Formação de identidade, né? Então isso é muito difícil. Então romper com isso aí é sinal de força, né? Isso é verdade. Aí a gente acaba tendo que se esforçar 2 ou 3 vezes mais, né? Por ter nascido em um bairro periférico, né, nessas questões sociais.
realmente dificulta bastante, dá vontade de desistir, né? Eu, inclusive, também sempre nasci e cresci aqui em Flechal. E eu mesmo, por exemplo, eu fiz o EJA, eu terminei a escola pelo EJA, pelo fato de que minha família não era tão estruturada, eu tive alguns problemas, então teve esse atraso, né? Então, é aquela coisa, eu trouxe você como uma referência, a gente trouxe você como uma referência porque você conseguiu conquistar muitas coisas mesmo com toda essa dificuldade. Você teve algum planejamento de vida, assim? Como é que foi? Ou foi acontecendo? Assim, como eu comentei no início, meu sonho sempre foi fazer intercâmbio, né? Só que eu não tinha em mente a Inglaterra. Eu queria ir pra Coreia do Sul porque amava muito BTS naquela época. Tanto que eu aprendi coreano, estudei, me esforcei muito dentro de casa. Eu sempre quis fazer um curso de coreano, mas eu nunca consegui encontrar um curso de coreano, né? E se eu encontrasse, provavelmente era uma coisa muito cara e a minha família não conseguiria pagar. Sim. E tendo isso em mente, eu falei, já que eu não posso pagar, eu vou estudar sozinha. Aí eu comecei a estudar sozinha, em casa mesmo. Peguei meu caderno, sentei de frente na minha cama, liguei a televisão e comecei a assistir todas as aulas de coreano pela internet mesmo. Aí eu fiquei estudando. E em uma semana eu aprendi o alfabeto, aprendi o patinho e aprendi a escrever. Só que eu não dei continuidade porque eu não tinha um professor do meu lado para poder me ajudar a me aprofundar naquilo, para poder conseguir falar fluentemente. Tanto que hoje em dia eu só sei ler e escrever em coreano, mas traduzir mesmo é bem pouco que eu consigo traduzir, bem pouquíssimo mesmo. Só sei. Só sei. Uma semana de aula lá. Só foi isso. Aí depois disso... Só que o inglês mesmo, eu não queria aprender inglês, porque eu falei, tô na escola porque eu vou aprender aqui em casa, né? Só que aí depois fiquei aprendendo na marra, né? Dentro de idiomas. Aí agora eu sei inglês bastante. Agora eu vou pra Inglaterra e vou me aprofundar bastante no meu inglês. E vou voltar uma mulher diferenciada. Isso. Como você teve acesso a essas oportunidades? Chegavam assim pra você, né? Porque você tinha comentado do professor, aí... gostaria de saber. Essas oportunidades foi por meu professor mesmo, assim. Ele me falava toda vez que tem alguma coisa, que a CEDU publica alguma coisa, ele me manda e fala, Lídia, tem isso daqui pra você, se inscreve aí. Ele me incentivava bastante. Inclusive, uma das minhas oportunidades que eu recebi foi para trabalhar na Biblioteca Capixaba, né? E essa oportunidade, quem me enviou foi uma pessoa chamada Lia, você acredita? Ele falou disso, foi uma tal de Lia. Aí eu falei, vou me inscrever também. Eu vou passar, sim, vou passar. Eu vou na minha cabeça, falei, vou me inscrever. Mas e se eu não passar? Eu sempre tinha essa dúvida. Mas se eu não passar, meu esforço vai ser em vão, né? Eu falei, não, vou me inscrever. A Lia mandou pra mim. Aí eu fui me inscrevi e uns dias depois meu professor foi e me mandou a mesma coisa sobre a Biblioteca Capixaba. Mas explica pra gente o que é isso. A Biblioteca Capixaba? A Biblioteca Capixaba é um programa do governo feito pra poder... a palavra tá na ponta da língua. É uma plataforma digital. Isso, pra poder fazer do Espírito Santo. Sabe? Eu e a Emily também. A gente conseguiu essa bolsa na Biblioteca Capixaba. Foi por um ano, né, Emily? Por 10 meses. 10 meses. Isso. Aí atuamos na questão de... A gente aprendeu muito sobre os acervos do Espírito Santo e ajudamos a divulgar, né? Dentro da Biblioteca Capixaba tem um núcleo chamado Juventudes Conectadas, que é onde eu e Lídia entramos, né? Aí a gente divulgava principalmente para as pessoas jovens periféricas, né, para ter acesso a esses acervos, acesso ao museu. Produzimos um documentário também, né, para falar sobre a acessibilidade da juventude periférica nesses lugares, a dificuldade que é essa barreira invisível que a periferia tem para poder acessar, né, esses tipos de coisa. Foi bem interessante. Fora que a Mediateca deu pequenos cursos pra gente dentro do próprio... da própria bolsa, como... Tivemos vários cursos. Né? A gente teve curso de roteiristas com a Joane. Locução. Até mesmo escrita de editais. Sim, tivemos vários pequenos cursos e a gente teve muita acessibilidade com os acervos do Espírito Santo. Eu não costumava visitar museus, eu não sabia que tinha certos museus
né, do Espírito Santo, e com a Mediateca Capixaba eu acabei tendo bastante acesso, sabe? E dentro da Mediateca eu percebi que tem muito jovem de periferia que nunca nem colocou o pé dentro de um museu, sabe? E isso é muito triste. Verdade, aquela questão, será que pode entrar? Será que não pode? E já aconteceu uma situação meio desconfortável aí com um grupo. Acho que você tava, né, Emily? Quando tava... sim, você tava assim, a gente foi visitar um museu e tinha um grupo de umas pessoas com a gente. Sim. E a pessoa desse... a pessoa que tava dentro do museu meio que olhou a gente com um olhar meio diferenciado, assim. Tipo, em vez de só chegar e apresentar um museu como quando a pessoa faz com todo mundo que vai pra lá pra visitar, ela não fez isso. Ela meio que distratou a gente, pela gente vir de periferia. Sim, aquele preconceito já enraizado, infelizmente. Estrutural, exatamente. Tanto que depois disso eu não tive nem mais vontade de voltar naquele museu. É muito triste. Você acha que se não fosse, por exemplo, pelo seu professor, ou nenhum tipo de apoio de rede, como a Lia também, né? Inclusive, gente, a Lia é a idealizadora do Minas da Quebrada, tá? Você acha que você conseguiria ter esse acesso sozinha? Você acha que teria uma dificuldade maior? Acredito que eu teria uma dificuldade maior. Acredito que eu não conseguiria ter esse acesso sozinha, porque pessoas que não trabalham dentro da própria rede, né? Se eu não conhecesse esse tipo de pessoas, essas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, acredito que eu não teria alcançado nada disso, porque minha própria escola mesmo não divulga esse tipo de coisa, esse tipo de coisa não chegam até a gente que tá dentro da periferia mesmo. As pessoas divulgam para as pessoas que são de bairro mais nobre, elas não divulgam para pessoas da periferia. Sim, e acredito que eu não conseguiria chegar onde eu tô se não fosse pelo professor, se não fosse as pessoas que me ajudaram, se não fosse Lia. Enfim, é isso, gente. Infelizmente, quem é de periferia tem que correr 5 vezes mais do que as pessoas que não são. Isso é verdade. Realmente. E o que você diria, assim, para os jovens, principalmente, para as pessoas que estão assistindo, que vêm de bairro de periferia, principalmente no território de Flechal, né? Flechal 2. O que você diria para essas pessoas, assim? Gente, um recado que eu tenho pra dar pra vocês é: não desistam dos sonhos de vocês. Corram atrás, pisam, batem no peito, porque é de vocês, a coisa é de vocês têm que realmente correr atrás, porque se vocês não forem, pessoas com dinheiro vai tomar a vaga de vocês. Pessoas com dinheiro, elas têm acessibilidade a várias coisas, mas elas querem o que é de graça, o que foi feito pra vocês. Então corram atrás, pesquisam, lutem pelos sonhos de vocês, não desistam, gente, porque é difícil, mas vocês vão conseguir. Muito bom, hein? Muito obrigada, tá, Lídia? Nada. Agora a gente tá com o Manuel, né? O Manuel, professor. Professor, a gente gostaria de perguntar pra você o que é o EJA. Na verdade, a gente chama de AEJA, né? AEJA. É uma confusão normal que geralmente se remete ao antigo supletivo, o supletivo, né? Aí, a partir do momento que virou a educação de jovens e adultos, nós temos essa terminologia, AEJA, em forma de sigla, para poder se referir a uma educação que é ofertada para as pessoas que não completaram o ensino fundamental e o ensino médio regular de forma correta no tempo certo. Geralmente não. O ensino fundamental é ofertado pelas redes municipais, com a idade demarcada na faixa etária de 15 até 80 anos, se quiser, mas o ensino fundamental não pode ser abaixo de 15, tem que ser acima de 15 anos, e o ensino médio acima de 18 anos, quando é ofertado pela rede estadual. E como funciona, a AEJA? Funciona de uma forma bastante peculiar, que é uma modalidade que vai ter ali uma heterogeneidade bastante significativa. Você vai ter, de repente, alunos de 15 anos estudando com uma senhorinha, um senhorzinho de 70 anos, Então tem toda uma relação que é construída ali. Você tem respeito também, Sim. Às vezes é um aluno que tem história de evasão e reprovação no ensino fundamental, e aí fica ali rolando e passa da idade, chega meio que rebelde lá no ensino de EJA, e no convívio acaba tendo uma mudança de comportamento, uma educação de convívio melhor, e isso aí acaba até melhorando o rendimento dele
Sim. o dela progressivamente. De fato. Inclusive, eu mesma, como eu já disse, né? Já estudei no EJA. E é realmente, como você falou, desse jeito. Eu já tive muitos alunos, né? Na verdade, sou professor de geografia, né? Atuo na rede municipal e na rede estadual. Comecei no Martim Lutero como professor, fui coordenador e fui vice-diretor. Sem querer ser modesto, não fui diretor porque eu não quis, porque tinha uma construção de convívio muito boa aqui no bairro, né? Uma atuação bastante positiva dentro da escola. Morei por 15 anos aqui, então uma rede de apoio e tudo mais, e coordenava, né? Eu tinha aquilo ali como algo bem vivo dentro de mim. Eu vivi a EJA do Martim Lutero em várias fases, né? E eu sei o quanto foi importante para muitos alunos. Você vê alunos que começaram ali, pegar uma história rapidinho, de uma aluna, mãe casada e tudo mais, que trabalhava na escola como ASG de manhã e estudava à noite. Terminou o ensino fundamental, depois voltou a ser minha aluna na EJA de novo, no Ana Lopes. Terminou o ensino médio, conseguiu uma bolsa, se não me engano, pelo ProUni, nossa bolsa, fez faculdade de pedagogia. Muito bom. E hoje trabalho como professora de ciências iniciais. Não sei se ali, de repente você conhece a Alessandra, ex-esposa do Lúcio, lá do bairro Operário, né? Então, estou contando a história dela, que ela começou aí embaixo, trabalhando com a SG, estudando, tinha completado isso no sexto ano, tá? Foi do sexto para a faculdade. Então, assim, isso transforma vidas. Dá resultado. Exatamente. Na época, foi em 2022, quando eu concluí o EJA, eu tive que sair para fora, né, do território de Flechal 2, e porque não tinha EJA aqui no Martim Lutero. Você sabe por quê? 2022? 2022? Não, na verdade, fechou em 2024. 2024? Isso aí, 2024. Não, no final de 2024, mas ainda estávamos lá, 2025. Então tem 2 anos. Tem 2 anos que fechou, né? Correção, 2024 mesmo. Tá? 2024? Sim. 2024, né? E você sabe dizer... Já não tinha atuação, Não, né? Já não tinha. 24 também não. Você sabe me dizer o porquê? Motivo? Tem várias alegações. Eu tenho a minha visão sobre isso. Para mim, para começar, quem fala sobre a EJA tem que entender ali na rotina, ou empiricamente ou teoricamente. Sim. Então tem que vivenciar aquilo ali para poder falar de fato. Como eu vivi muitos anos ali, tanto como professor como na gestão também, então eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia bem como é que funcionava. Nós tivemos um período da pandemia que afetou todas as escolas do Brasil e do mundo, né? Isso aí implicou em evasão maciça de alunos do ensino regular, do ensino noturno, EJA e tudo mais. Aí nós ficamos 2020 e 2021, retornamos já integralmente em 2022 e nós tivemos um fluxo menor de alunos, realmente, um fluxo menor de alunos. Só que isso foi melhorando e crescendo gradativamente, como se era esperado. E a EJA tem uma particularidade que é o seguinte, nunca vai ter lotação. Vai até começar com uma turma mais ou menos cheia, mas termina. Isso é histórico, é característico da EJA. Por exemplo, a gente não fala em evasão. Essa monografia que até trouxe comigo, é uma monografia que eu defendi no livro de especialização, que é sobre evasão na EJA. Várias causas, não é uma causa só. A gente pode ter desde, como eu falei com você anteriormente, desde uma mãe que tem 2 crianças pequenas que precisam estudar, que quer estudar, e o companheiro às vezes não ajuda e até dificulta, e essa mãe leva as crianças para a escola, e as crianças acompanham ali, e em determinado momento, se ela não tiver muita força de vontade, ela vai desistir, porque é difícil mesmo. Sim, com certeza. Até mesmo algum trabalhador, porque você sabe que de repente começou a trabalhar e aí não coincidia com o horário de estudo. Ou um aluno jovem que teve um problema familiar, alguma coisa pessoal, então assim, faz um acesso, Então tudo isso implica na chamada evasão, mas nós chamamos de abandono ou movimento de idas e vindas, Então a gente vê aluno lá em cima, já tivemos,
que já abandonaram e voltaram 5 vezes, aí depois ficaram de vez e terminaram, e foram fazer ensino médio, né? Então, isso acontece muito. O discurso oficial fala que é falta de demanda. Aí eu pergunto para vocês aqui, existe falta de demanda numa escola de bairro, Flechal 2, que atendia não só os alunos daqui, de Flechal 2, como de Flechal 1, Nova Canaã, Vila Prudente, e até de... Nova Rosa? Hã? Nova Rosa? Não, Nova Rosa não. Santa Rosa. Santa Rosa, Tá? Santa Nova Rosa. Então, assim, tem a demanda, tem a necessidade, tem a procura. O problema é que existe a lógica do custo-benefício, né? Sim. Por exemplo, né, em períodos em que você não tem tanto investimento federal na EJA, né, e aí o dinheiro não chega, a EJA vai passar a ser vista não como direito para o aluno, mas sim como uma questão de custo-benefício. E foi essa lógica que foi implementada, porque muitas escolas foram fechadas. Não, muitos turnos de EJA, na modalidade, foram fechados em vários lugares. O discurso oficial diz que teríamos um núcleo central que iria receber alunos, né? Mas isso também não foi feito. Na verdade, nós temos a escola mais próxima de EJA aqui, em Ponte Santana. Aí, imagine, a senhorinha aqui, vou pegar um exemplo aqui, a dona Maria do Carmo, ali do Campo do Apolo, que todo dia estava na escola, começou no primeiro ano, no primeiro ciclo, e quando ela chegou no ensino fundamental 2, ela teve que sair, porque acabou. Aí vai explicar para ela, agora só tem lá em Ponte Santana. Dona Maria vai? Com certeza não. Tem muitas questões, né? Trabalho, transporte. Sim, algumas dificuldades. Então, assim, de fato acontece isso. Então, foi fechado por um motivo financeiro, né? Não houve uma readequação a isso tudo que pudesse ofertar esse serviço para os moradores daqui e adjacentes, e assim ficou. Nossa, sim. Inclusive, eu levo muito em consideração que você fala sobre não ser uma falta de demanda, né? Porque a população buscou saber, ela teve interesse, né, em querer saber o porquê que simplesmente acabou. Aí a gente entra no outro campo também. Aí poderíamos fazer até uma autocrítica. Aí a comunidade nos mobilizou. As lideranças comunitárias nos mobilizaram. Eu falei com vários, cheguei a descer, a panfletar aqui na rua várias vezes, junto com os professores, para tentar atrair mais alunos, já que essa é a justificativa. E aí ninguém se mobilizou. Né? E aí um serviço que era prestado há mais de 25 anos aqui no ensino, no Martim Lutero, deixou de existir, né? Por conta de uma falta de cobrança também da comunidade. Sim. Acho que é interessante, né? Uma comunidade carente, que não tem tantos serviços prestados. Né? Hoje tem um pouco mais. Sim. Mas teve uma época que tinha quase nada. A gente tem aqui o CRJ, que é parceria aqui, já fizemos vários projetos juntos ali, né? E funcionava muito bem. Mas aí acontece que a comunidade também não se mobilizou. Tipo assim, parte lavou as mãos, porque também não entendi o processo. Achou que fosse fechar e voltar depois. Eu falei, depois de fechar, talvez nunca mais. Pra você ver, nossa. E isso é muito difícil voltar. Tanto é que já conversamos informalmente sobre formação de espaços não formais de EJA, sim, aqui no bairro. É possível, mas ainda estaríamos voltando nos anos 80. Nos anos 90, nos anos 80, quando isso era ofertado para as comunidades eclesiais de base, pelos movimentos comunitários, porque não tinha o Estado presente. Né? Isso aqui, o CRJ tem Estado presente, bem ou mal Estado presente. Nós estamos fazendo aqui, né, todo mundo faz parte do projeto Estado presente. Não é isso, se estiver errado, me corrija. Mas quando você não tem um espaço formal que garanta esse direito, e que já existiu anteriormente, aí assim, a gente retrocedeu.
Então, tipo assim, na sua opinião, você não acha muito relevante a questão da implementação de um espaço não formal? Você acha que, na sua opinião, como seria assim? Na ausência de um espaço formal, eu acredito que seria possível, né, e até necessário. Na ausência de espaço formal, que já funcionou muito bem na comunidade. Aí seria interessante estar implementando em parcerias, com empresas privadas, né? A Vale. Então, assim, você está falando do territórios de rede, né? Isso aí, territórios de rede. Eu entendo essa rede como uma rede de pesca, tá? Numa rede de pesca você tem o quê? Você tem os pontos que ligam, né? Um nylon ao outro, né? Então, você tem um ponto, um nó dessa rede foi desmantelado. Que era o quê? Que era a garantia de ter uma oferta da modalidade EJA dentro do bairro. Poderia ser uma parceria maior e melhor, né? Tendo os dados que vocês têm coletados, né? As informações, os direcionamentos, então tudo isso poderia ser fantástico, né? E ajudar mais ainda. Sobre a questão que você já tinha falado sobre não ter, né, uma revolta assim, da comunidade e tal, etc. Você acredita que em algum momento possa de fato voltar o EJA no Martim Lutero? Ou você acredita que realmente se a comunidade não for e não buscar, nada será feito? Eu sou um otimista por natureza. Tá? Quem me conhece sabe, né? Eu sou um cara bastante otimista. Só que na atual conjuntura seria muito difícil se não houver uma mobilização de alguns agentes dentro do bairro, né? A própria comunidade, alunos ou ex-alunos que precisam, né? As lideranças comunitárias, para poder fazer pressão, né? Então, e com isso a função não faz a pressão. Porque se depender de outros agentes, né, que a gente não pode citar talvez por questões éticas, isso não acaba não acontecendo. Então, teria que ter uma postura mesmo, tá? Uma mobilização. Nós temos um espaço que já funciona muito bem, né? Eu posso estar participando também, eu devo estar participando se houver esse movimento, mas se não for assim, dificilmente voltará. Professor, até pela própria comunicação comunitária, né? Então, esse projeto que está tendo aqui no CRJ, enfim, acho que a comunicação tem esse poder de mobilizar. E a comunicação, quando sai da comunidade para a comunidade, porque é isso também. Às vezes, muitas pessoas, a gente estava falando de acesso aos direitos, né? Às vezes, as pessoas não têm, não sabem dos seus direitos, não sabem do EJA, do histórico que já teve um EJA. Então, não, o EJA está lá no outro bairro, eu não consigo chegar, ou, né? Então acho que a comunicação tem esse potencial de levar informação e de mobilizar. Então vocês também têm esse papel importante aí para... Sim. Já estão fazendo, de fato. Exatamente, para unir as pontas. Eu tenho uma dúvida muito, assim, que eu fico assim martelando um pouco na minha cabeça, que é sobre a acessibilidade lá no Martim Lutero. Porque, por exemplo, se a gente encontra uma senhora que tem um interesse de fazer o EJA, mas não tem muito acesso, questão de saúde física, né? Você acha que o Martim Lutero, tipo assim... Acessibilidade é ruim, né? Só falar para vocês, eu trouxe aqui, que isso aqui quase que um guia. O título da monografia é Educação de Jovens e Adultos e Evasão Escolar. 2 pontos. Uma análise qualitativa sobre a EMF Martim Lutero, Flechal 2, Cariacica, no contexto da segregação socioespacial, nos anos de 2006 e 2007, tá? Fazer 20 anos isso aqui. Vamos chamar de velho daqui a pouco. Então, segregação socioespacial, né? Vai ao encontro que a Lídia vem falando sobre a questão do olhar preconceituoso, né? O que é segregação socioespacial para a geografia urbana, que foi uma área que eu mergulhei de cabeça lá na época de graduação? É a separação de classe mesmo, né? Separação de classe, questões sociais, étnicas, econômicas, e isso acontece muito. Então, quando você tem um lugar, um enclave, né, uma unidade,
foi formada no contexto maior da metropolização brasileira, né? As grandes periferias, isso aconteceu no Brasil inteiro, nas regiões metropolitanas, nós vamos ter, assim, essa dificuldade de transitar em espaços que julgam não ser nosso. Né? Exatamente. E querem nos separar. Sim, e há sim. essa separação, de fato. Existe a separação de fato. E a separação ela não vem só de forma material, ela vem de forma simbólica. Então, quando alguém olha para você de forma diferente, quando você vai fazer o seu curso, quando você vai participar de um projeto, intercâmbio, ou coisa parecida, isso é segregação também. Né? Então, isso é segregação. E aí, eu tentei lançar isso aqui, fazer uma ponte, que isso aqui já vem da minha monografia de graduação da UFS também, onde o tema era Jovens e Segregação Socioespacial. O caso de Flechal 2, Cariacica, no contexto da metropolização da grande metrópole. Vem resgatando dentro da formação, da ocupação do bairro, não se pode chamar de invasão, eu chamo de ocupação, que é um termo menos preconceituoso também. E aí, né, eu, nessa outra monografia, né, da nossa Rogério Lara, eu busquei pesquisar os espaços frequentados pelos jovens dos bairros. Eu fiz uma bateria de entrevista, né, para ver quais eram esses espaços, né, os espaços do bairro, né. E faltava espaço para muita coisa, né. Tinha espaço físico, mas não tinha espaço de lazer, não tinha espaço de cultura, não tinha espaço para outro tipo de formação. Hoje tem mais. E começou a surgir, né, alguns espaços há pouco tempo, né. Na verdade começou com a Lia, né, Minas da Quebrada, o Instituto Aprender Cultura, depois veio o CRJ. Então, antes tem o quê? Iniciativa interna do bairro, depois chegar ao Estado. Né? Então, tudo isso traz essa questão complexa. E aí chegamos à parte da evasão. Né? E aí você falou sobre a questão do acesso. Eu estou viajando aqui, indo longe para poder chegar no eu sou assim. Então, aí eu lembro que algumas causas dessa evasão também feitas em pesquisa qualitativa, né? Sentando, ouvindo, escutando, rodando esse bairro todo aqui, conversando com alunos egressos, alunos desistentes. O acesso era um fator de limitação, porque é uma rua, uma ladeira, tá bom? Que não acertaram até hoje em termos de pavimentação, né? Tem ali os bloqueios da época de Max Mauro ainda, a organização dessa parte sendo feita pela Coab, né? E que dificulta o acesso para quem é cadeirante, para quem tem dificuldade de mobilidade, o senhorzinho que tem, né, algumas limitações. Então, uma mulher que quer ir estudar, mas que às vezes está escuro, porque muitas lâmpadas foram queimadas e não foram substituídas. Então, é um fator de limitação também. De fato. Assim como são os outros, né? As outras causas que eu elenquei aqui são muito comuns, não são causas extraterrestres, né? Sim. Trabalho, um fator de evasão, a pessoa precisa trabalhar, né? A questão de gênero, quando a mulher quer estudar e o marido dificulta, se não proíbe, dificulta, tipo assim, você vai estudar, leva a criançada. Eu não vou cuidar de criança, não. Então aí é um fator que dificulta também. Questões familiares, né, conflitos familiares, entre outras coisas. Então, isso tem, assim, total pertinência, essa pergunta sua. Sim, de fato. Sim. Inclusive, se tiver disponível assim, a gente pode deixar na descrição, vamos colocar umas imagens de apoio também sobre a pesquisa, que é interessante para quem tiver interesse, né? Sim. Dar uma lida. Eu tenho ela em PDF, Muito no bom. arquivo, mando no e-mail. Ótimo, né? sim. Aí fica disponível. Posso mandar as duas também, né? Sim, Aí fica disponível para vocês. Fazer o que quiser, muito. sim, isso aí. É importante esses dados. Muito serem, importante. visíveis. Professor, desculpa te contar, você falando sobre isso aí, sobre o AEJA, me fez lembrar das minhas duas irmãs, uma que terminou os estudos, o ensino médio pelo EJA, ofertado pelo Ana Laura Balesteiro na época, e outra que tentou terminar, mas acabou não conseguindo terminar por causa de questão de filho, esse tipo de coisa, porque ela não
tinha com quem deixar as crianças para poder estudar. Isso acabou dificultando muito para ela. Infelizmente, ela até hoje ela não conseguiu terminar os estudos, né? Mas agora que foi tirado a EJA de lá e ela não tem mais acesso, infelizmente. É bem triste isso na comunidade. Faz falta. Algumas escolas proíbem, tem uma orientação, né, uma proibição, né, das redes e tudo mais. Mas aqui no Partido Lutero, durante muitos anos, muitas mães vieram com os filhos, né? Sim. Um filho, 2 filhos, e a gente dava um jeito de ajudar de alguma forma, não ficar como papai de criança, é claro, né? Mas a criança ficava na sala, tinha acesso à alimentação, inclusive, tá? Que era muito boa, por sinal. Era muito bom, por sinal, e os alunos tinham livre acesso a isso aí, né? Então, como a gente tem essa falta de apoio, para a mulher é mais difícil ainda nesse caso. É, muito difícil. Demais. Porque tem um sonho de estudar, mas ainda tem as crianças para cuidar e tudo mais, né? A minha sogra fez EJA, tá? A minha sogra foi a primeira professora do bairro, Dona Berli Nunes Xavier. E ela, no último ano nosso, parecia assim, uma coisa divina, né? Tinha muito tempo que eu queria levá-la. A minha sogra ela teve uma enfermidade que ela teve que se aposentar um pouco antes, né? E aí, de lá para cá, ela nunca mais tinha ido na escola, né? E ela ia todo dia subir a pé. E aí, no último ano, em 2023, eu levei para a escola, né, para fazer uma palestra, né, uma roda de conversa com os alunos do primeiro ciclo. De um carinho enorme pelo primeiro ciclo, porque o primeiro ciclo é alfabetização, né? Então nós sempre tivemos demanda para alfabetização, a maioria adulta, né? Que era alfabeta, assim, não sabiam ler e escrever, mas e muitos aprenderam. A maioria aprendeu. E eu levei minha sogra para conversar com esses alunos, né, do primeiro ciclo e do segundo ciclo. O primeiro ciclo é primeiro ano, segundo ano, e o segundo ciclo, terceiro e quarto. Ela fez a palestra e foi muito bacana, falou sobre a história dela, como ela estudou, ela voltou a estudar, ela teve 8 filhos, né? E tinha o último, que é o mais novo, Fernando, ainda bastante pequena, ela resolveu estudar e bateu o pé com o marido, e disse, eu vou estudar, é meu sonho, vou estudar. E aí ela fez EJA, no ensino fundamental, depois fez o antigo magistério, se formou ali, começou a trabalhar como cientista no estado, e assim foi. Ó, que interessante. Parece até uma boa pessoa pra gente sentar, tomar um café no bolo. Eu conheço o pessoal lá. Boas histórias, né? Boas histórias. Boas pessoas e boas histórias. Sobre a implementação do EJA, por exemplo. Se tivesse uma ideia de colocar um EJA em espaços não formais aqui no bairro, você sabe como funcionam os processos burocráticos? Ou se você não sabe, você sabe a quem recorrer? Se não é formal, então não precisa. É só, eu quero fazer um projeto, assim, a Minas da Quebrada quer fazer um projeto para alfabetizar mulheres analfabetas, iletradas, né? Ou não letradas. Pode falar só, né? Então não precisa daqueles de profissionais, assim, dentro da área da educação em si? Pessoas que, por exemplo, que saibam, por exemplo, você tá um aluno de ensino médio, né? E que ele está ali de boa vontade, que entende bem, né? Que tem essa habilidade, né? E vai ajudar. Ela está falando de ajudar os colegas na matemática, né? É a mesma coisa. E como que fica a questão da comprovação do ensino ali, né? Da questão do diploma, ou do certificado de um histórico? Sim, aí essa parte aí é que pega, porque aí teria que regularizar visando tá possibilitando essa diplomação, né? Sim. Certificado, carga horária, tudo certinho, né? Sim. Para validar, né? Isso aí, né? Ele está passando os trâmites legais, né? SEMI, depois CETUM, né? Sim. E aí queria uma autorização para isso. Mas, por exemplo, não tem uma prova que a pessoa possa... Pode também, tem do CEJA. Seja, é isso que eu fiquei pensando, que tudo não vai ter o histórico, né? Não vai ser fez, mas
vai ter pelo pode menos fazer a comprovação Sim. de que Sim. né, concluiu a educação Pode ser básica. feito também. Pode ser uma opção. Inclusive, eu tenho uma irmã que fez uma prova para poder concluir, para falar que concluiu a educação dela. Ela não conseguiu terminar. Ela parou na sexta série, ela não conseguiu terminar porque ela teve filho cedo, esse tipo de coisa. Muita coisa aconteceu com ela acabou casando cedo e acabou não conseguindo terminar. E pelo fato dela ter que trabalhar, poder sustentar os filhos, porque ela largou do marido, ela acabou não conseguindo continuar os estudos. Aí, ao invés disso, ela fez um tipo de provinha para conseguir o diploma dela, para poder falar que terminou, conseguiu fazer, concluir. Fundamental. Isso aí. É uma porcentagem, é boa também. Sim. Uma opção. Foi uma opção que eu pensei também, só que eu fui lá e acabei me encaminhando pro EJA mesmo. Mas é uma opção muito legal também. Ainda mais para quem não tem. Essa é a opção de querer construir esses espaços é muito burocrática, né? Aí vai ter a formação aqui, mas aí depois tem que passar por um processo de avaliação. E seja. Vai ser assim. E se você fosse indicar, assim, o primeiro órgão, assim, ou alguma coisa do tipo, pra gente poder dar um pontapé? Semi-sedu. Semi-sedu, né? Interessante. Sobre a questão, né, que a gente tinha falado da educação do EJA em espaços não formais, você acha que seria algo que realmente daria certo aqui no bairro? Teria demanda, né? Que você, assim... Como eu falei, né? Aí eu tô avaliando até pelo aspecto político macro, né? Nem político local, né? Professor e prefeitura, não, né? Eu tinha colocado antes que esses espaços informais eram muito comuns nos anos 80, anos 90, quando a gente não tinha a opção da oferta do ensino formal. Inclusive tem muito dinheiro entrando para isso. Né? Sim, verdade. Tem muito dinheiro entrando para poder estar fortalecendo a rede em nível nacional. É só pesquisar que nós vamos ver isso aí. Então, seria uma opção alternativa. Não a melhor. Né? Opção alternativa. Para poder minimizar os impactos de uma coisa que é problemática. Né? E essa quantidade de alunos fora dessa... Eu vou ter que voltar para a sala de aula. Eu já trabalho em sala de aula no ensino médio, sou professor de ensino médio, estadual. Mas eu tinha que voltar para a sala de aula na rede municipal, em 2024. E aí eu tive lá, nessa escola, Kaique, Porto Novo, vários alunos que já estavam ultrapassando ali uns 15 anos e que história de evasão, voltava e depois, né, voltava, inclusive alunos que moram em Flechal, tá? Em Flechal. Vou pegar um exemplo aqui, não é problema isso. O Arthur foi meu aluno ali, né? O Arthur, irmão dele, o Adrien tá fora da escola. Sim. Eu acho que o Adrien já deve ter mais de 15 anos. Só um exemplo. Eu acredito que sim. E tem outros aqui do bairro, porque muitos alunos saem daqui de Flechal 2 e estudam no Caíque também, que é pertinho, né? Então, tem outros que já passaram da idade que saem da escola. Né? Não vou citar o nome de outros aqui, porque, né, eles estão tão próximos. Então, tem que estar pensando nessa forma de trazer, tentar resgatar. Eu acho que os espaços não formais, eles deveriam ser complementares. Recursos complementares. Né? Sim. Você tem um espaço oficial. Talvez eu nunca mais volte a trabalhar no Martin Lutero da forma como eu trabalhei, né? Vai ficar só no passado e talvez até na saudade. mas se um dia voltar, espero que volte, torço para isso, embora, como eu falei para vocês, nessa conjuntura não acredito muito, esses espaços serem complementares, né? E complementam muito bem, acredito. De fato. Né? Complementam muito bem. Então, assim, seria uma alternativa muito bacana. Agora, na minha opinião, não seria a solução do problema. Sim, de fato. Faz todo Agora sentido. Manuel, você toca num aspecto importante, né? A permanência desse jovem, né? E aí já há uma distorção de seriedade e já automaticamente ali já leva o adolescente a ter essa dificuldade de permanecer no ambiente escolar, e fora as outras questões que o ambiente escolar, né, acaba apresentando ali como fatores negativos, né, que vão acabando, esse vínculo escolar vai se fragilizando.
E aí a gente fala um pouco sobre isso, assim, o quanto que a gente percebe que a infrequência está muito mais ali relacionada à fase ali do ensino fundamental 2, né, ali quando aquele adolescente já vai perdendo aquele vínculo, e a importância da escola ser acolhedora, né? Acolher jeitos de ser, formas de viver, né? De formas diferentes, plural, né? Então a gente percebe também que é um diálogo que precisa ser permanente, essa questão do ambiente escolar de forma acolhedor, né? De forma inclusivo, mas assim, não padrão, mas não padrão, né? Mas não engessado, é esse ambiente acolhedor que vai acolher a diversidade, a pluralidade das juventudes, das adolescências e das infâncias também, porque a gente não fala de uma infância só, de uma juventude só, né? Esse diálogo ele precisa abrir, ser pautado de uma forma assim urgente, porque isso está levando os nossos adolescentes, nossas crianças, de fato, ao abandono, né? Então, isso é algo que também o projeto Territórios em Rede, desculpa, e aí a gente vem dialogando e vem trazendo esses dados, essas reflexões da prática junto, né, às secretarias e aos parceiros, para que a gente possa pensar juntos o que fazer. Esse ponto está mais atrativo, né? Tem que estar. Porque é verdade. Claro, né? O perfil, né? Só que a escola está sempre um passo atrás, a escola formal, tá? Um passo atrás, né? E tem coisas que remetem ainda à minha época de estudante de ensino médico, né? Aquele modelo extremamente formal, né? Sala de aula, enfileirado, professor detentor da última palavra, aquela relação distante e tudo mais. Acontece sim, né? Então, ele está acompanhando. No caso específico da EJA, eu dou muito valor às parcerias que nós conseguimos fazer. Falando, eu estava na coordenação, né? Nós conseguimos fazer, inclusive, trazendo alunos para cá para fazer oficinas de fotografia, foi muito bacana, levando alunos para o teatro, que foram pela primeira vez ver uma peça de teatro, oficina de culinária, que levaram lá para a escola, dessa vez a escola não desceu, né? Foi o CRJ que subiu. Então essas coisas são interessantes e deixou o ambiente mais leve, né? Com certeza. Essa metodologia que vocês falam realmente é muito ultrapassada, não é muito atraente hoje em dia, né? Exatamente. Aproveitando que você entrou, né, nesse tema da metodologia de ensino, o que você acha da metodologia de ensino do EJA? Você acha que atende de fato as pessoas? Depende muito da série, né? Uma turma de primeiro ciclo ou segundo ciclo, que são os alunos que estão sendo alfabetizados, há muita necessidade daquele ensino ali muito próximo, bem formal, né? Quase que tradicional, muitas vezes, né? Até porque os próprios alunos pedem isso, né? Eles gostam muito disso também. Eles vão variando com uma coisa diferente, mas eles gostam daquilo ali, de fazer dever, né? No ensino fundamental 2, depois do sexto ano, eu acho que tem que mudar muita coisa, né? Sim, faz sentido. Eu acho que tem que ter cultura, tem que ter... O professor tem que... transversais, né? Termos transversais. Aqui eu coordenei, sou professor, continuo sendo professor, agora voltei para a sala de aula do ensino fundamental, ensino médio a vida toda, então tento variar, cara, o tempo todo. Né? Fazer trilha com os alunos aí, onde levar uma palestra boa, roda de conversa com ex-alunos que... a vocês que estão decolando aí, voando, para poder passar essa ideia e um bom exemplo dos alunos que ficaram, entre outras coisas. A gente vai inventando moda. Tem que diversificar, tá certíssimo. É muito bom quando o professor varia um pouco a aula dele. Isso incentiva mais o aluno. Exatamente, porque fica muito naquele negócio monótono ali de chegar na sala, passar, encher o texto de... Encher o quadro de texto, perdão, foi ao contrário. Encher aquele quadro cheio de texto assim que quando você chega, tipo, na quarta aula, você já não aguenta mais escrever, você já não quer escutar seu professor falando, entendeu? Então, assim... No mesmo formato.
a gente estava pensando nesse formato justamente porque pesquisamos bastante, né, sobre essa questão do EJA em espaços não formais, e a gente viu que estava dando muito certo em outros estados, e acabamos pegando como referência, né, como seria esse processo. Mas é muito bom as coisas que você falou também, achei muito interessante. E eu queria abrir pra galera aí, se alguém tem uma pergunta aí atrás, porque tá todo mundo assim meio com cara que quer perguntar. Pode fazer? Quando você quer. É igual aqueles programas do Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Eu perguntava ganhar 10 reais. Ei, gente, tudo bom? Meu nome é Isabel. Eu sou uma das bolsistas do projeto Flechando a Voz. Eu sou estudante universitário, estudo na UFES, estou no terceiro período de administração. E aí, como vocês estavam falando questão de educação, uma coisa que pega muito porque eu tenho muitas pautas assim, políticas, né? Mas enfim. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para o professor Manuel, questão do EJA. A pergunta seria, né? Como é ajudar jovens e idosos no EJA a concluir o ensino básico? Assim, qual é a sua sensação, seu sentimento de poder dar oportunidade, né, de articular, passar a sua experiência para outras pessoas que dificilmente têm esse acesso? Qual é o sentimento de você poder ajudar essas pessoas? Para mim é maravilhoso, é um sentimento assim que só vivendo para entender, né? O carinho que eu sempre tive no por essa galerinha de todas as idades aí, acima dos 15 anos, sempre me fez não ser apenas coordenador de turno, que vai ficar vigiando a disciplina, que vai ficar batendo sinal, que vai ficar regulando ali a entrada e saída de professor. Eu sempre quis me envolver um pouco mais, né, em termos de fazer alguma coisa diferenciada, em termos de atenção, né, em termos de dar pertencimento para o aluno, de mostrar que aquilo ali é um espaço dele para ser vivido da melhor forma possível, né? Além dos conteúdos básicos, né? Tem a parte humana também, né? Porque não é só conteúdo programático que se faz educação, né? Você tem toda uma construção de vivência, de aprendizado coletivo, de troca de experiência. Eu aprendia muito com isso também. Você fica aberto à aprendizagem, relação troca, de né? troca na educação, ela é melhor que tem que ser. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém é totalmente ignorante. Então, não tem aluno aí que está no segundo ciclo, que não tem muita educação formal, mas que tem uma experiência enorme em várias áreas aí, e que isso, pra gente, é construção de saberes. Então, para mim, a sensação é a melhor possível. Eu sempre fiquei muito, muito feliz em todos os momentos, né? Eu sempre quis isso e nunca escondi que eu gostava tanto de estar nesse meio. É melhor, né? Assim, é visível para quem convive comigo, para quem conviveu, né, essa relação de troca, né? E só de ouvir falar, a gente não te conhecia, só de ouvir falar, a gente já percebe esse encantamento e essa disponibilidade, né? Porque tem que ter disponibilidade para essa atuação tão importante, né? Quem trabalha na educação, né? Respondi. E está chegando ao fim, né? Mais um episódio. Primeiro episódio. Oh, sorry, Lia. Sorry. Vou voltar. Perdi a linha. Respira. Respira, né? E está chegando ao fim, né? Infelizmente, o primeiro episódio do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? A participação de todos aqui, né? Da Isis, da Sara, do professor Manuel e da Lídia, né? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, disponibilidade. Vai ser muito útil tudo que vocês falaram aqui. Tudo que tiver na próxima vez também, vamos querer a participação de vocês, que é essencial. E que pena que acabou, tava muito bom, tava um clima gostoso, só faltou um cafezinho, aqui. Agora resolveu. Muito obrigado mesmo, gente, pela participação, tá? Sim. Estamos encerrando. Quem gostou, dá um like aí, curte, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E é isso, muito obrigada, tá, gente? Beijo! Gente.